Você conhece a Ferrari? Eu acho que a maioria das pessoas vão responder que sim, elas conhecem a Ferrari. E eu acho que não é surpresa para todo mundo que a Ferrari é a maior e a mais famosa marca de carros do mundo. A maioria das pessoas de sucesso querem ter uma Ferrari na garagem. Quem não entende de carro sabe que a Ferrari é uma marca que no mínimo merece respeito e é uma marca muito foda. E eu, obviamente, sou um grande fã da Ferrari, mesmo que ela me decepcione às vezes. No dia 2 de julho, a Ubisoft decidiu lançar a playlist dos super carros da Ferrari. Obviamente, eu achei do caralho porque eu sou um fã de Ferrari. Mas sim, um carro em si que me motivou a fazer esse vídeo. Graças ao The Crew Motorfest, a minha paixão por esse carro voltou. Então, hoje eu irei contar sobre o carro que iniciou a saga dos carros topo de linha da Ferrari. E a sua tentativa fracassada de competir no grupo B de Rally. E hoje eu irei contar a história da Ferrari de Rally Gran Turismo Homologato, ou também conhecido de apenas GTO, o supercarro moderno definitivo da Ferrari que iniciou a saga dos carros especiais que logo iriam surgir a cada comemoração de décadas. Mas para eu falar sobre a GTO, eu preciso contar sobre o carro que ela utilizou de base, que é a Ferrari 308 GTB. O 308 GTB foi apresentado no Paris Motor Show em 1975, que foi feito para substituir a Dino 246 GT, que ironicamente não carregava o emblema do cavalinho da Ferrari. Porra, velho, aí é foda. O Dino 246 GT foi um sucesso de vendas e crítica, criando uma submarca para oferecer um modelo mais acessível com um motor V6. O Dino homenageia o falecido filho de Enzo Ferrari, Alfredo Dino Ferrari, e apesar de seu sucesso, o Enzo era relutante em associar um motor menor à marca principal, reservada aos tradicionais V12. E com o fim da produção do Dino 246 GT, havia uma grande demanda, claro, por um esportivo de motor central traseiro, mais ágil e acessível que os Gran Turismo de 12 cilindros da época, porque a crise do petróleo de 73 também tornou os carros com motores menores e mais eficientes uma aposta mais segura para o futuro. Foi nesse contexto que a decisão foi tomada. Era a hora de um novo esportivo de entrada, dessa vez orgulhosamente ostentando o nome Ferrari, e o 308 GTB assumiu esse papel usando um V8 para ter o custo mais baixo que os V12, fora também que o 308 GTB era uma resposta aos concorrentes da época como Lamborghini Huracan, Maserati Ferrari, Porsche 911 e etc. Nossa, falei tudo errado a porra dos nomes, que legal. Tu é analfabeto! E pra piorar você é preto. O 308 GTB foi um divisor de águas. O designer que desenhou o carro foi o Leonardo Fioravanti, do estúdio da Pininfarina, que era uma evolução natural das linhas do Dino, mas com uma agressividade e modernidade ainda melhor, digamos assim, mais nítidas. As suas formas em cunha, os faróis comuteáveis, as entradas de ar laterais e a traseira curta e imponente definiam a estética dos carros esportivos da marca. E eu honestamente acho o 308 GTB um carro bonitinho. Eu teria. Agora, o porquê do nome 308 é bem simples. O carro equipava um motor V8 central traseiro com abertura de 90 graus sobre as bancadas, com 3 litros de deslocamento. Daí o nome 308, V8 de 3 litros, né? O senhor óbvio do cara. Inicialmente ele era alimentado por 4 carburadores Weber de corpo duplo, entregava cerca de 255 cavalos aos 7.770 RPM na spec europeia. Eu sinceramente evito ficar falando de ficha técnica e etc aqui no canal, porque isso meio que faz com que você tenha um julgamento muito superficial sobre o carro, e ainda mais nessa era da internet onde os especialistas gearhead de carros do Instagram e Tico-Teco sempre tem aqueles mesmo papo burro de aí, meu, 300 cavalos de roda é manco, meu. Aí, cuzão, esse carro aí nem deve andar, meu. Meu olho com esse cara que tem uns 61 milhões de cavalos com motor de helicóptero bem com essa porra aí, meu. Enfim, deixando a minha esquizofrenia de lado, as primeiras unidades do 308 GTB, produzidas entre 75 e 77, não eram feitas de aço. A carroceria era moldada em fibra de vidro, uma técnica que visava manter o peso do carro mais baixo possível, e cerca de 808 unidades foram produzidas com esse material, tornando-se hoje extremamente raras e caras para um senhor diabo. O uso da fibra de vidro permitia um peso em ordem de marcha de aproximadamente 1.050 kg, contribuindo para uma agilidade e performance notáveis para a época. A partir de 1977, a produção migrou para a tradicional carroceria de aço, o que adicionou cerca de 150 kg ao peso total do veículo. E, embora projetado para o asfalto, o 308 GTB tinha uma carreira surpreendente
e vitoriosa nos mundos do rally. Eu sinceramente não sabia disso. Foi preparado pela oficina italiana Michelotto, enfim, é Michelotto. As 308 GTB do Grupo 4 e o Grupo B competiram em diversos campeonatos europeus e até no Campeonato Mundial, de Rally, o WRC. Com modificações extensas na suspensão, motor e carroceria, essas Ferraris de Rally eram extremamente competitivas em provas. Puta que pariu, minha voz tá indo pro caralho, me ajudem. Eu confesso que eu não sabia que a 308 GTB correu no Rally, mas um dia eu irei trazer a história da 308 GTB inteira aqui, tipo, sobre as competições, como surgiu e tal. Se bem que eu acabei de fazer isso superficialmente, mas isso só pra dar contexto pra GTO. Quando a gente fala em corridas, anos 80, terra e turbos, o que surge na mente de muitos obviamente é o Grupo B. O Grupo B ficou popular em pouco tempo por causa das inovações tecnológicas como as trações integrais que tinha no Audi 4 e Lancia Delta e também a falta de restrições que tinha. E lembrando que o único requisito para entrar era que pelo menos tinha que ter 200 carros homologados para as ruas. E como o 308 GTB estava tendo um sucesso ali no Rally, a Ferrari viu uma oportunidade para explorar e se aprofundar ainda mais na engenharia. E em 82 iniciou-se o desenvolvimento do que logo se tornaria um novo capítulo para a Ferrari. E em 83, no Salão de Genebra, anunciado pelo próprio Enzo Ferrari, a Ferrari GTO era mostrada para o público. Muitos chamam ela de 288 GTO, mas meio que essa não é a sua definição correta de verdade. Mas o nome real mesmo é apenas GTO, Gran Turismo Omologato, e eu vou explicar por que esse carro é muito importante para a Ferrari, mais importante que até a LaFerrari, por exemplo. O objetivo da Ferrari com o GTO era bem simples, entrar no Grupo B com um retorno mais forte nas competições GT, além de ser uma homenagem clássica à Ferrari 250 GTO da década de 60, que dominou as corridas GT e é eleita um dos carros mais bonitos do mundo. E obviamente eu concordo porque em plano 2025 a Ferrari teve um derrame e não sabe fazer carro mais bonito, tirando algumas exceções como a 296 Speciale e a Amalfi, mas não chega nem perto. O GTO era um carro que quase 100% novo, ele compartilhava algumas linhas de design com o 308 GTB, porque o projeto partiu de base do próprio 308, mas foi radicalmente modificado para atender os requisitos do Grupo B, como ter um chassi que utilizava materiais leves como a fibra de carbono, Kevlar e alumínio para reduzir o peso e melhorar o desempenho. E tais materiais foram os primeiros aplicados em um carro da Ferrari, o que deixava o carro com apenas 1.160 kg de peso seco, o que é leve comparado com as Ferrari de hoje em dia. Só a 296 GTB sozinha pesa 1.470 kg, o que é 300 kg mais pesado. Ainda um pouco leve hoje em dia, 1.470 kg, mas é só para comparação mesmo, você vê o quanto que os carros engordaram e ficaram mais grandes nos últimos 10 anos por aí. Embora claramente a GTO seja baseada na 308, ela não é só uma 308 tunada não. Só é um carro profundamente reprojetado com outro propósito. 308 GTB e GTO são duas coisas diferentes, tá? Não vem querer falar que os dois são iguais. Agora aqui um pouco da ficha técnica da GTO, caso alguém se importe com ficha técnica e tal. A GTO foi equipada com motor V8 F114B Twin Turbo de 2.8 litros, por isso o nome 288, porque ele é um 2.8 com 8 cilindros, mas é um nome não oficial que a Ferrari nunca deu para esse carro, é apenas GTO, entendeu? Tô relembrando você aí, ó, seu esquecido do cara. O motor era um DOHC, montado na posição longitudinal central traseira. O F114B produzia 400 cavalos de potência aos 7.000 RPM e 50,6 kgfm de torque aos 3.800 RPM. Essa configuração de motorização serviu para um outro carinha que vai ser a continuação desse vídeo. Vocês sabem quem que é o nome desse carro aí, F40 o nome dela. Vou fazer vídeo da F40, com certeza. E se você não quiser perder, só se inscreve no canal e ativa o sininho, isso vai me ajudar muito. A transmissão era uma manual de 5 velocidades e tinha tração traseira, onde você tem que ter braço e coragem para pilotar essa porra na terra. Seu desempenho era uma velocidade máxima de 290 a 306 km por hora no asfalto, com um 0 a 100 de 4.9 segundos e com uma relação peso-potência de 2,9 cavalos por quilo, ou seja, tá bom pra correr. Só que a gente tem um pequeno porém nessa história.
O Nicola Materazzi, que é o pai do GTO e de outros carros como o Lancia Strato e Bugatti EB110, segundo ele, o GTO ele é bem mais antigo que o Grupo B. Ele era um carro de corrida que nasceu da preocupação do Enzo Ferrari porque os seus carros de rua eram inferiores ou algo assim. Então, se o GTO é mais antigo que a proposta do Grupo B, qual que era a concepção dele então? Eu sinceramente não achei qual que era o propósito dele, se não era o Grupo B, mas não dá pra saber se o que ele falou é de fato verdade, se o propósito da GTO era pra não acharem que a Ferrari desaprendeu a fazer carro, mas enfim, eu não sei se acredito muito nisso, mas ok, né, só uma curiosidade aí aleatória ou curiosa aí pra vocês quiserem saber. No total foram produzidas apenas 272 unidades da GTO. As 200 iniciais foram vendidas antes mesmo da fabricação de fato começar, e mais 72 unidades foram produzidas logo depois, porque na época os materiais para a construção do carro era difícil pra um caralho pra encontrar. E olha que a gente tá nos anos 80 indo por cima, eu não duvido que vale mais que lá a Ferrari. Mas como eu acabei de falar sobre a sua versão de rua, conhecendo a Ferrari, obviamente ela ia fazer um carro de competição para o Grupo B. Mas afinal, qual que era a versão de corrida barra competição da GTO? Conheça a Ferrari GTO Evoluzione, a versão de corrida da GTO que nunca competiu oficialmente no Grupo B, enquanto tinha Peugeot, Audi e Lancia dominando a categoria. O GTO Evo, como era de se imaginar, é uma versão da GTO de rua, só que mais bombada e ter tomado 5 kg de whey protein. A carroceria foi projetada pela Pininfarina, foi extensivamente modificada com painéis e materiais leves como Kevlar e fibra de carbono para reduzir o peso ao mínimo, o que resultava em 940 kg de peso seco, um peso de Fiat Uno. A aerodinâmica foi drasticamente aprimorada com um proeminente spoiler dianteiro, saias laterais e uma asa traseira ajustável, tudo para maximizar o downforce e a estabilidade em altas curvas. O Evo ainda tinha um V8, mas com o código F114CK na posição central traseira, com aproximadamente 650 cavalos a 7.800 RPM e 68 kgfm de torque, com um desempenho que resultava um 0 a 100 estimativo de 4 segundos e uma velocidade máxima de 370 por hora. Aí eu já não sei, mano. 370 por hora? Não sei não, mano. Mas se for verdade, não me importa com velocidade de reta, velho. Foda-se. Se a gente parar pra pensar, a GTO Evo não passava de 1 tonelada e ela tinha 600 cavalos de roda. Tinha uma relação peso-potência de 1,4 cavalos por quilo, então é um canhão. Agora sobre uma coisa que a GTO Evolucione, foda-se, GTO Evo. O design da GTO Evo, com certeza um dos carros de corrida da Ferrari mais feio já feito, me desculpe. Ao começar tem esse caimento entre o capô e o para-choque que deixa a dianteira desengonçada. Os faróis com moteagens que sempre dão um charme para os carros da Ferrari, aqui é o completo oposto, junto com essa entrada de ar quadrado do para-choque. Sinceramente não sei explicar detalhadamente tecnicamente o porquê que eu acho essa dianteira horrorosa. Pior é a traseira, parece que essa porra desse carro deu uma volta aqui no Rio de Janeiro e virou alvo de bala perdida de tanto buraco que tem aqui. Fora esse aerofólio feio. Se tivesse pelo menos a mesma largura do carro, iria resolver um pouco. Não ia resolver tudo, mas ia salvar um pouco. Para também que o carro inteiro ele tem umas curvas bem erradas. Eles pegaram o que tornava o GTO bonito e esconderam sobre toda a carroceria de Hot Wheels. Mas como é um carro de corrida, foda-se, vai ficar bonito não. O que importa é dar título. Eu posso ter falado muita bosta aqui, eu não sei explicar como que eu acho um carro feio ou como que eu acho um carro bonito. Não sou designer, ainda não sou designer, mas eu tenho olhos, eu consigo enxergar, eu falo o que é feio e o que é bonito, velho. Mas uma coisa que a gente tem que concordar, a GTO Evo perto de carros como a 166mm, 212 Conciso e a Colani, a GTO Evo é um lindo perto dessas aberrações que a Ferrari fez um dia. 5 unidades da GTO foram vendidas, onde 2 unidades, que são protótipos, provavelmente estão nos arquivos da Ferrari. Provavelmente deve estar lá, guardado. Agora, lembra que eu falei que a GTO não competiu de verdade no Grupo B? Então, as unidades da GTO Evoluzione foram fabricadas em 86, e em 86 o Grupo B já havia feito cosplay de The Crew. E os motivos do Grupo B ser extinto é por causa da segurança da categoria, e também houve bastante acidente e mortes, e a Ferrari criou um carro que não pôde competir porque a categoria correu no Vasco.
Agora, olhando assim para GTO, seria bem interessante ver a Ferrari no WRC. Tô nem zoando. Seria até mais interessante que ela na Fórmula 1, por exemplo. Tipo, você não imagina a Ferrari correndo na terra, tá ligado? Mas provavelmente nunca mais vai existir um carro como foi o GTO. Imaginem se a Ferrari GTO Evoluzione realmente conseguisse correr no grupo B, junto com carros como o Peugeot 205 T16, Audi 4 Sport S1, Lancia 037 HF, Renault 5 Maxi Turbo ou o Opel Manta 400. Mas infelizmente por causa do timing errado e os acidentes do grupo B, fizeram com que o GTO, um carro de rally, nunca pôde competir, e o último carro de corrida feito por Enzo Ferrari nunca competiu, infelizmente. Mas agora é hora de falar sobre o que seria seu sucessor, o carro bruto e espartano de pista da Ferrari, aquele que foi o último carro supervisionado pessoalmente por Enzo Ferrari, chamado de Ferrari F40.